Bom dia, quarto ano B. Hoje mais um dia da nossa aula online. Aqui quem fala é a professora Nayara Pinheiro. Hoje, dia 9 de novembro, segunda-feira. A nossa agenda do dia é a aula da língua portuguesa. Nós veremos a apostila nas páginas 8 e 9. A nossa aula de história vai ser um texto enviado pelo WhatsApp, onde quem puder pode imprimir, quem não puder pode copiar, ok? Qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo. E eu peço mais uma vez, quem está com essas atividades atrasadas, vamos pôr em dia. Vocês sabem a importância dessas atividades, o quanto ela foi fundamental na sua matéria dos pontos. Então, por gentileza, vamos colocar essas atividades em dia, ok? Vamos lá! Na nossa aula hoje da língua portuguesa, nós vamos falar sobre um novo gênero que vocês vão lembrar, que se chama crônica. E o que será, professora, que fala esse gênero, crônica? Aqui eu estou vendo o nome texto informativo sobre crônica. Mas e aí, o que que é? Será que alguém já leu na apostila o que será que é? Será que alguém foi mais curioso? Então vamos ver qual é a definição que veio falando sobre esse gênero, ok? Crônica é um tipo de texto em que o autor desenvolve suas ideias baseando-se em fatos ocorridos no dia a dia ou sobre qualquer outro assunto, considerado comum em nosso meio, ligados à política ou mundo artístico, esporte ou à sociedade ou em forma geral, onde podemos encontrar geralmente nós encontramos nos jornais, escritos e transmitidos pela televisão, na internet e em revistas. Então, vocês estão vendo aqui a definição de crônica. Quem leu um pouco antes, na apostila, né? Vocês viram que a crônica, como tem falado aqui, ele é um texto, né, que o autor desenvolve as suas ideias, né? Se baseando em fatos ocorridos no dia a dia ou sobre qualquer outro assunto considerado comum, né, no nosso meio, ligados à política, ao mundo artístico, ao esporte, ou seja, aos assuntos do cotidiano. Vocês estão percebendo aqui que a crônica, o autor sempre vai estar desenvolvendo essa ideia desse texto em assuntos que estão aqui sempre no cotidiano, na política, no mundo artístico, ao esporte, né? Onde a gente pode encontrar, geralmente a gente encontra nos jornais, né? Nesses jornais escritos, também nos jornais online, transmitido pela televisão, na internet e em revistas, né? Aqui embaixo a gente vai ver uma crônica, que é da velha contrabandista. Aí a gente vai ver se tem a ver com essa definição que a gente viu acima. A velha contrabandista diz que era uma velha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira, montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou então. Então o fiscal perguntou assim para ela: Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A senhora sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira no odon... no odontólogo. Ó, aqui essa palavra, ó, odontólogo, é dentista, tá, gente? E respondeu: É areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma, e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou. O fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Estranho, né? Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás. Mas o fiscal, desconfiado ainda, talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro como um amba. Dentro daquele maldito saco, no dia seguinte, quando ela passou na lambreta com a muamba, dentro daquele maldito saco, no dia seguinte, quando ela passou
com a lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou ela parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco. E ela, hein, respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha todas as vezes. Interceptou quer dizer que ele parou e fiscalizou ela. O que ela levava no saco da areia era sempre areia. Então foi que diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que eu deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete. Não espalha, não espalha, quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta. E assim finaliza o texto da velha contrabandista. Maravilhoso esse texto. Gente, esse texto tem umas palavras bem interessantes. Por exemplo, a palavra contrabandista. Para quem não conhece, a palavra contrabando quer dizer que é algo ilegal, né? Alfândega é aquele lugar, um posto fiscal onde fica a polícia, né? Rodoviária Federal, onde fica os fiscais, né? Os fiscais, e a Polícia Rodoviária Federal fica logo após, onde eles ficam fiscalizando as pessoas que passam com mercadoria ilegal, né? Onde passam com aquelas mercadoria que não tem fiscalização, onde não tem nota fiscal e não pode passar, certo? E contrabando é isso, são mercadorias que não têm autorização para passar, não tem fiscalização. E a lambreta, que no final das contas era o que ela estava passando de ilegal, muito legal isso. E quando ela fala assim, ó, espalha, quer dizer forma informal de falar, é igual a aula que vocês assistiram na TV. Tem as formas informais. Ela deveria falar assim: o senhor promete que não espalha, mas as pessoas que são do interior, principalmente os velhinhos, eles falam de uma maneira que a gente fala que é errado. Mas não é que seja errado, é a maneira informal, é a forma que eles aprenderam a falar, né? É o jeito deles falar, é a cultura deles que falam assim, ok? Vamos lá agora para a nossa atividade. Atividade 1 sobre crônica. 1. O que a velhinha transportava no saco para despistar o guarda? Número 2. No trecho Tudo malandro velho, o autor quis dizer o quê? Os fiscais eram antigos, tá faltando a letra A aqui, tá, gente? Os fiscais eram contrabandistas também, os fiscais eram espertos e experientes, os fiscais acreditaram na velhinha. Bandido malandro velho, o que será que ele quis dizer com isso? 3. Os fatos ocorreram em posto de gasolina, posto de alfândega, posto de saúde ou na estrada. Não vamos errar, viu? Vamos ler esse texto. Número 4. Leia novamente o quarto parágrafo do texto e responda. Quando o narrador falou dos dentes que ela adquirira no odontólogo... aqui era para ser odontólogo, tá, gente? Que tipo de dente ele se referia? Dentes naturais, aparelho para arrumar os dentes ou uma dentadura? E 5. Quando a velhinha decidiu contar a verdade? 6. Quando o truque que a velhinha usou para enganar... Qual o truque que a velhinha usou para enganar os fiscais? E 7. Qual é a grande surpresa da história? E 8. Os fiscais começaram a desconfiar da velhinha por quê? Vocês vão responder, tá bem fácil. Quem não compreendeu, leia o texto novamente, que vocês vão conseguir, tá bom? Esse texto informativo de história fala sobre os diferentes tipos de trabalhos no campo. Aqui mostra uma pessoa fazendo corte de cana. E aqui embaixo é um texto, mas na verdade é uma música, que eu quero que vocês leiam ela, tá? O açúcar que adoçará meu café, nesta manhã de Ipanema, não foi feito por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo o puro, é afável ao meu paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia na esquina e tão pouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Esse açúcar veio de uma usina de Pernambuco ou no estado do Rio.
e tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era da cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço. Em lugares distantes onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome, aos 27 anos plantaram e colheram a cana, que viraria açúcar em usinas escuras. Homens da vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, que adoçaram meu café na manhã, em Ipanema. Qual é a relação da poesia, que na verdade é uma poesia, né, que se tornou música, com o consumo de alimentos ou de mercadorias realizados no cotidiano das pessoas? Longe da origem dos produtos, muitas vezes as mercadorias consumidas parece que surgiram no mercado da cidade, como por mágica, e perderam-se de vista a cadeia da produção. Muitas vezes entende-se que a água vem de torneira, o leite do mercado, a maçã da fruteira, o sapato da loja e assim por diante. Entender a origem, o lugar de fabricação, condição de trabalho, forma de produção e o destino dos produtos, lugar e forma de trabalho permite desnaturalizar esse entendimento, valorizar e compreender o trabalho dos homens e das mulheres na produção da sociedade, além de permitir entender que diferentes espaços, distantes ou não, estão organizados em função de determinados processos produtivos. O estudo de aspectos da cultura, do extrativismo mineral, carvão, do comércio, de serviços, possibilita o entendimento da influência no campo, na importância das atividades econômicas, na organização do espaço da cidade, do campo e da cidade. Exemplos de trabalhos rurais: plantio de verdura, de milho e de cana-de-açúcar. Gente, esse texto nada mais é do que uma reflexão, porque a gente fala muito sobre no nosso dia a dia, eu tô com fome, eu gostaria de comer isso e aquilo, mas a gente nem imagina que tudo que a gente come, tudo que a gente sente vontade, deseja, que às vezes a gente diz, eu queria isso, queria aquilo, mas tá tão ruim. Vocês nem imaginam que tudo que a gente põe na nossa mesa saiu de algum lugar. E que em algum lugar tem alguém lá no campo produzindo, tem alguém dando o seu melhor, seu suor. Às vezes tem até alguma criança que não teve na escola justamente para ser escravizado para estar ali, fazendo o melhor pela gente, né? Então a gente vai ver um pouco aqui, tá? Vamos lá. Atividades sobre o trabalho rural. A poesia faz uma relação de trabalho. Esse trabalho é trabalho doméstico, rural, privado ou urbano? A questão 2. De acordo com a poesia, quem planta a cana-de-açúcar? O dono da mercearia, o dono das usinas, o trabalhador rural ou o dono das terras? Questão 3. Na poesia, o verso "O homem da vida amarga e dura" faz uma relação da vida do homem do campo por quê? Aí vocês vão me responder. De acordo com o texto, de onde vêm os produtos que abastecem a cidade? Questão 5. A poesia fala de vários lugares pelo qual os produtos passam até chegarem nas nossas casas. Quais lugares são esses? Então, é isso que eu quero que vocês compreendam, que o meio rural, o campo, eles são muito importantes para a gente, porque é lá que é feito toda a base da nossa alimentação, o arroz, o feijão, o açúcar, a farinha, é lá que vive o boi, as aves, né, que é a galinha. Então, o campo é muito importante. As pessoas que vivem lá para trabalhar nessa produção, então a gente precisa valorizar essas pessoas, né? E o texto fala muito sobre isso, sobre meio rural, sobre o trabalho no campo. Vocês vão me responder, tá, gente, todas essas questões e vão me enviar, ok? Então é isso, a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, ok?